dia, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho de como você reproduzir a hortênsia, certo? A gente sabe que a hortênsia é uma planta muito fácil de pegar, né, as mudinhas, se a gente faz esse plantio da forma correta. Porque senão também não é simplesmente você pegar um galinho e colocar na areia e ela vai brotar. A gente tem que ter muito cuidado porque tem partes da hortênsia que já é um pouquinho mais amarronzada, se vocês percebem. Eu não sei se vocês conseguem ver daí, que está um pouquinho longe o vídeo. Eu vou tentar chegar um pouquinho mais à minha mesinha, para perto, para vocês verem melhor. E aqui em cima, se vocês observam, ela é um pouquinho mais verde, tá vendo? Essa pontinha. Então, o ideal é quando você fazer um galinho, você cortar aqui. Embora, quando se tem esses pequenos brotinhos aqui, né, você pode também cortar e fazer. É mais difícil. Às vezes, de 5 estaquinhas que você coloca assim, essa mais lenhosa, às vezes 2, você consegue sucesso. E 3, a gente acaba perdendo. Então, assim, eu prefiro fazer nessas partes mais verdes em cima, tá vendo? Aqui embaixo, deixa eu baixar um pouquinho para vocês verem. Aqui. Ah, sim, essa parte verdinha. Essa parte verdinha. Os brotos, é muito importante lembrar dos brotinhos, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Inclusive, uma outra forma muito boa de você fazer as mudas, eu vou dar um exemplo, eu vou virar aqui a minha hortênsia, para vocês darem uma olhadinha. Essa, então, é uma forma muito segura de você fazer muda, para não perder se você não tem experiência. Tá observando aqui, esse brotinho que tá nascendo? Vocês estão vendo que ele tá um pouquinho junto aqui da terra? Então, o que eu faço? Eu junto um pouquinho de terra, daqui de baixo, e coloco aqui. Tá vendo? Olha só. Eu cubro essa basezinha desse broto que já está bem perto da terra. Porque a planta ainda viva, em contato com a terra, ela já vai gerar a raiz. Então, assim, daqui a mais ou menos uns 20, 30 dias, é bem provável que ela já esteja enraizada e aqui. Ou seja, é praticamente uma outra planta acoplada à sua hortênsia matriz. Então, depois, quando você vê, de vez em quando você vê, daqui a uns 20, 30 dias, você vem, tira a areiazinha com cuidado e olha, se você vê que ela tá com raiz, você já tira e faz o seu plantio. Porque essa muda, do jeito que tá com a raiz, você não vai ter problema de perda nenhuma. Porque ela já vai estar com a raiz, já vai estar forte, vai estar bonita, você vai apenas tirar e colocar no seu vasinho que você quiser. É uma forma muito fácil. Aqui, ó, tem mais desse outro lado. Deixa eu mostrar pra vocês aqui mais uma, gente. E tem uns brotinhos saindo bem aqui embaixo. Deixa eu pegar aqui com um prato pra não... Você tá vendo aqui embaixo que tem mais um brotinho? Deixa eu virar pra vocês verem. Aqui, ó. Olha só como tem brotos saindo. Todos muito perto da areia. Tá vendo, pessoal? Então, não esqueçam. Se você não tem muita pressa, se você tem paciência, faz dessa forma que eu tô falando, porque vai ficar muito mais fácil de vocês fazerem a propagação da sua hortênsia. Aqui, como a gente pode observar, esse galinho mais grosso, você está vendo aqui, que eu já poderia tirar ele como muda, porque ele tá bem aqui. Eu não aconselho você tirar ele muito pequenininho como esse, ó. Esse aqui, ele tá um pouquinho perto da areia, que eu também posso já ter... vocês não conseguem ver daí, mas eu já consigo ver um filetezinho de raiz. O que eu faço? Empurro um pouquinho de terra, não para cobrir esse brotinho que tá do lado, gente, tem um brotinho aqui do lado, não cubro, tá? Só mesmo para pegar esse daqui, porque a minha intenção é esse broto que eu quero fazer uma muda, certo? Então, eu venho, ó, afasto com cuidado um pouquinho da terra, coloco aqui e deixo. Vou molhando com cuidado, justamente para que ela vá criando raiz. E assim eu vou fazendo com vários brotos aqui também. Olha esse outro brotinho aqui um pouquinho maior. Não sei se vocês conseguem ver. Vou juntando a terrinha, que é esse broto aqui bonito. Olha que broto lindo. Quando ele tiver com raiz, nossa, vai pegar de primeira. Aliás, já vai sair daqui pegado, né? Então, eu venho, coloco um pouquinho de terra com muito cuidado, né, gente? Pra não mexer na raiz de nenhum.
Se eu ver que falta muito raiz por aqui, se eu ver que, desculpa, se eu ver que falta muita terra aqui por eu estar juntando muito, depois eu venho e coloco um pouquinho de terra em vários lados, certo? Mas a intenção é sempre essa, não deixar a sua hortênsia sem a terra na raiz. Aqui, pessoal, desse lado aqui, eu vou mostrar pra vocês que tem um pouquinho de raiz saliente aqui da terra, tá vendo? Isso aqui. Então, o ideal é que a gente cubra, por quê? Para não ressecar. Não ressecar e também ela não queimar. Eu acho que eu já falei pra vocês que eu moro aqui em Natal, que é uma cidade um pouquinho quente. Não é à toa que é conhecida como a cidade do sol. Então, o sol é muito forte, pessoal. Muito, muito. E maltrata muito as plantas. As minhas lavandas eu tô sempre mudando de lado, na época que o sol tá muito forte aqui, eu mudo pro outro lado, na época que o sol começa a ficar forte lá pela manhã, eu já mudo. Então assim, a gente tem que estar sempre tomando cuidado para mantê-las bem. E a hortênsia não é diferente, né? A gente vê o pessoal falando assim, mas a hortênsia ela gosta de sol. Sim, gente, ela gosta de sol. Principalmente se você mora em cidades como Santa Catarina, né, no estado de Santa Catarina, no estado do Paraná, que lá é frio, então o sol de lá não é um sol tão pesado, tão quente como aqui em Natal, como em outras regiões aqui, né? No Rio Grande do Norte, no Nordeste. Então é diferente, você morar em regiões mais frias no sul, a sua hortênsia vai se adaptar perfeitamente ao sol, você pode deixar ela durante todo o dia no sol, o sol da manhã, o sol da tarde, não tem problema. Mas se você deixa uma hortênsia no sol, quente, como Natal, ela vai queimar todas as folhas, ela vai secar as folhas, ela vai começar a secar esses brotinhos que a gente está vendo aqui verdinho. Ela começa a secar, ela começa a murchar as folhinhas também, tá, pessoal? Então, assim, não vamos deixar ela muito no sol. A gente tem que tomar muito cuidado com isso quando dizem, é uma planta que gosta de sol, ela gosta de no mínimo 4, 6 horas de sol por dia. Repito, a hortênsia, se você deixar ela 5 horas por dia no sol aqui, como cidades igual Natal, você vai perder a sua hortênsia. Porque ela não vai resistir. Ela é uma planta rústica, mas ao mesmo tempo ela é uma planta muito delicada, né? Ela não aguenta o nosso sol, o nosso clima. Mas não é por isso que a gente também não vai ter plantas assim. A gente pode sim ter plantas de climas mais amenos em cidades quentes. A gente tem que apenas se atentar a esse detalhe. Manter sempre no sol pela manhã, de preferência aqui, por exemplo, o sol começa muito cedo, né? Praticamente 6 horas da manhã já temos sol da manhã. Então, já começo a contar que as minhas plantas estão pegando sol desde as 6 da manhã, né? Então, das 6 às 10, ela já pegou sol suficiente para fazer a fotossíntese dela nas folhinhas. Então, não preciso deixar ela até às 11, às 12, né? Não preciso deixar. Na verdade, as minhas plantas, algumas, aqui acho que não dá pra ver, mas ali eu tenho uma lavanda embaixo de outro, do pé de siriguela, que ela só pega o sol até umas 8h40 da manhã, no máximo 9 horas ali embaixo, já não leva mais o sol da manhã. Ali já fica na sombra, porém, fica tudo claro, né? Porque se eu deixar as minhas lavandas levar o sol até 10 horas da manhã aqui em Natal, elas secam, em 2 dias elas acabam. Então, assim, é muito importante vocês tomarem cuidado com isso e verificar sempre o local da sua hortênsia se você mora em locais mais quentes como eu. Deixa eu só afastar um pouquinho a mesa para vocês verem mais as pontinhas delas, como estão bonitas, verdinhas, né? Aqui se você ver, porque eu tô com medo de quebrar um pouquinho o galinho dela. Mas olha como estão lindos as pontas, porque já é uma hortênsia antiga, gente, não é uma hortênsia nova. Mas olha como tá. Viu que beleza? Todas verdinhas. Então, assim, é uma hortênsia que já foi podada, por isso que ela tá com esses ramos mais altos. Mas eu tô deixando para ver se vem a floração justamente aqui. E crescer um pouquinho mais também, para eu tirar aqui essa parte verde para fazer. Porque, como eu falei, assim, essa parte mais lenhosinha, né, a marronzada, que as pessoas chamam de lenhosa, essa parte, quando a gente faz mudas com ela, então às vezes você perde. Então, para não ter esse risco de perder, o risco de mais chance, né, mais probabilidade de dar certo a minha mudinha, eu prefiro pegar assim, eu deixo crescer um pouquinho mais, para ficar um pouquinho mais comprida, e corto aqui e já faço uma muda. Aqui eu também faço, mas nem sempre pega.
E essa técnica aqui que eu te falei, que é uma forma muito simples, tem que ter um pouquinho de paciência, mas você já, as chances são praticamente nulas da sua mudinha não pegar. Porque, gente, ela já vai sair com raiz. E o problema das plantas quando a gente tenta fazer uma muda de galinhos é justamente isso. Quando não tem raiz, se você molhar pouco, né, a estaquinha, ela resseca. Se você molhar muito, a estaquinha começa a apodrecer. Você começa a ver de baixo para subindo de baixo para cima, ela vai ficando um marrom realmente assim feio, né, como se fosse uma planta morta, seca, que na verdade não é por falta de água, foi porque você molhou muito. Então assim, tem que ter um equilíbrio. E às vezes você fica na dúvida, estou molhando pouco, estou molhando muito, se é uma cidade mais seca, uma cidade mais fria. Em Brasília, por exemplo, quando eu morava em Brasília, algumas plantas minhas, eu tinha que ter muito cuidado porque lá tem uma época do ano que é muito seco. Então, por mais que não fizesse um sol muito quente na varanda, né, onde eu morava, eu tinha que estar sempre molhando e borrifando as folhas das minhas plantas, porque era muito seco. Então, a gente tem que estar sempre atento ao clima da cidade que você mora. Não é nem tanto a planta em si, é como eu falei, às vezes tem plantas que gostam de sol, mas dependendo do sol também não podem. Roseiras é um exemplo, né? A roseira ela gosta muito do sol. Mas tem épocas do ano aqui em Natal que eu não posso deixar a minha roseira levar todo o sol durante todo o dia, porque elas vão secar, né? Eu tenho que estar sempre mudando. Mesma coisa na época de chuva, eu não posso deixar uma roseira na época de chuva, principalmente roseiras que ficam em vaso, gente, não esqueçam disso. Quando é uma roseira que ela é plantada no jardim, no chão, não tem problema, porque chove, mas a terra absorve, então fica um pouco equilibrado. O problema é quando você tem uma roseira em vaso, né, onde nem sempre a gente faz a drenagem correta, mesmo colocando pedra, a gente sabe, né, que às vezes a gente não consegue fazer da forma que deveria ser uma drenagem no vaso. Então, na época de chuva, se você não tira a sua roseira da chuva, ela também vai apodrecer, ela vai secando, né? Bom, então é isso. Atentar sempre para, como eu te disse, pegar mais essa partezinha verdinha da pontinha. A parte lenhosa também tem muita gente que tem sucesso fazendo. Eu confesso que eu não consigo muito, né? Então eu prefiro esperar um pouco mais. Essa aqui que tá linda, essa ponta, se vocês olharem, gente, ela já começa daqui, ó, verdinho. E tem vários brotinhos, mas eu tô aqui de olho aqui nessa pontinha para dar um buquê e ao mesmo tempo depois eu tirar ela para fazer a minha nova muda, ok? Bom, então está aqui pronto, né, a nossa dica. Se vocês quiserem alguma dúvida, manda pra gente, né? Manda uma mensagem pra gente. E é isso. E quanto à terra dela, não tem muito mistério, pessoal. Eu pego essa terra mesmo comum que a gente tem no chão, de jardim. Jogo um pouquinho de humus de minhoca. Eu gosto muito do humus de minhocas para todas as minhas plantas. Já falei isso em outro vídeo, né? O humus de minhoca eu acho que é um humus muito bom. Ele é um humus, como é que eu posso dizer? É um produto com preço baixo e ao mesmo tempo com uma qualidade que a gente vê na planta assim de imediato quando você põe. Então, o humus de minhoca eu gosto de colocar nela. Gosto de colocar também um pouquinho, muito pouco, do adubo de galinha. Adubo de gado também, quando eu tenho, eu ponho aqui, certo? Folhinhas secas como essa, eu pego muitas folhas. Aqui, como você vê, tem várias plantas, então cai muita folha no chão. Eu pego essas folhinhas, coloco casquinha de fruta, tudo que for orgânico, que eu sei que vai se decompor, né? Eu coloco aqui. Casca de ovo também eu coloco. Eu já falei também para vocês que eu não tenho muita paciência de triturar, né? Também não tenho triturador, teria que ser no liquidificador, então eu não faço. Geralmente eu deixo as casquinhas de ovos nos vasinhos, levando sol, bastante sol. Quando eu vejo que está bem seca, eu vou lá com a mão, amasso o máximo que eu posso e depois eu jogo aqui em cima do vaso. Eu faço isso com praticamente todas as plantas que eu tenho. Tá? Então, assim, são coisas naturais que você pode colocar na hortênsia, que vai ajudar bastante para que ela fique assim, bela, bem verde. Olha como é que ela tá verde, 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 verde. Pessoal, linda, né? Olha esse galho, que coisa maravilhosa. Olha aqui embaixo. Olha esse maiorzinho aqui, gente, ó, para não virar muito, para não mexer muito com ela. Olha que linda, ok? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. É um videozinho rápido, curto, mas espero que tenha ficado bem explicadinho para vocês e que vocês consigam fazer bastante mudas
com as plantas que vocês têm na sua casa, tá bom? Um abraço então, fica com Deus e até mais. Beijos!